Bom, vamos lá, gente. Bom dia, sejam bem-vindos ao componente curricular de Educação Física Adaptada e Inclusão da Faculdade de Educação Física de Santos, perto do Nimes. Maior prazer de estar com vocês todas as segundas-feiras. Hoje a nossa temática é sobre Síndrome de Down, especificamente. A gente falou um pouco mais abrangente sobre deficiência intelectual na aula anterior, mas a gente vai estar hoje abordando especificamente, vamos contar com a parceria da Kátia, que é a mãe do João Luca, que é um querido aluno meu, mostrei acho que a foto dele na aula passada, e ela vai estar colocando um pouquinho como é que foi as barreiras, as dificuldades para o ensino, desenvolvimento do João, o esporte como meio inclusivo, como o esporte vem colaborando no processo de desenvolvimento não só corporal, mas caráter, educacional do João Luca, tá bom? Eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho, com muita atenção. Ela deve entrar daqui a pouco. E aí, se vocês puderem, inclusive, formatar algumas perguntas, acho que fica bem gostoso para o convidado se sentir bem à vontade, para ele não precisar só ele ficar falando, com a interação. Então, sempre que eu trouxer alguém, eu peço que vocês tenham esse cuidado, porque assim a aula fica mais motivante. Nossas aulas também teremos alguns encontros presenciais, tá? Eu vou estar agendando hoje, aí passo o cronograma presencial com antecipação para vocês, tá bom? Mas acredito que devam intercalar algumas aulas, tá? Uma semana sim, uma não, e assim por diante. Como a turma é pequena, acho que não vai precisar nenhum tipo de rodízio e tudo mais, tá bom? Bom, antes da gente falar da síndrome de Down propriamente dita, a atividade um a gente vai fazer em relação às aulas que a gente teve nesse mês. Vocês vão dar uma olhada nos fóruns, que são fóruns que tem lá na nossa plataforma, são 4 fóruns. Tá? Esses 4 fóruns, se eu não me engano, o primeiro é uma coisa bem tranquila, uma apresentação pessoal. Se não me engano, o segundo é uma atividade sobre inteligências múltiplas psicomotoras. A terceira é sobre algum tipo de distúrbio de aprendizado que a gente teve na última aula. E a de hoje é para vocês contarem um pouco como foi a experiência de conhecer uma convidada, o que ela contribuiu para a formação de vocês. Aproximadamente isso, tá? Se não der para responder no próprio fórum, que deveria dar, né? Fórum é para as pessoas comentarem e difundirem. Vocês me preparam um documento no Word com nome, vocês colocam lá Educação Física Adaptada à Inclusão, quarto semestre, manhã, o seu nome, tá bom? Aí, professor Márcio, aí coloca lá, Fórum um, Fórum 2, Fórum 3 e as respostas, tá bom? É simples assim. E aí vale a atividade um, tá bom? Essa atividade um, eu estou correspondendo nesses 2 pontos para aqueles amigos também que estavam, né, sempre participando da aula, então sempre tem uma participação. Eu vou avaliar essas questões, tá? Elas têm que estar de acordo com o que a gente já falou. A maioria são perguntas até meio pessoais, né? A primeira e a última. Então, fácil de acertar. Agora, a segunda e terceira, você precisa ter assistido a aula. E pelo que eu lembro, vocês que estão aqui hoje assistiram, então estão tranquilos aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição aí para tirar, ou lá pelo grupo a gente tira também, tá bom? Muito bem. Semana que vem a gente vai falar de autismo especificamente, tá? Aí vamos ter convidados também para deixar a aula mais, assim, proativa. Bom, mas no caso específico da aula de hoje, vamos então abordar a síndrome de Down. De vez em quando vão interagindo, porque de repente eu acho que eu estou falando sozinho. Manda um chat aí, fala um alô, fala que vocês estão tomando café, alguma coisa, só para eu ficar feliz, tá? Senão eu vou ficar muito triste. Hoje até foi uma manhã muito triste. Eu perdi uma vizinha aqui, uma senhorinha tão sensacional, Dona Liana. Eu moro numa vilinha, num condomíniozinho de casas, né? Poucas casas e a gente tudo se conhece. E ela gostava muito de mim, da minha família. 6 horas chegou aqui a ambulância. Felizmente acho que ela já estava sem vida. Mas oremos, tá bom? Espero que vocês então estejam todos bem, com saúde física, saúde mental. Obrigado, Isaac. Bom,
Vamos lá. Então, no caso específico da síndrome de Down, gente, a gente precisa o seguinte. Primeira coisa. Lembra que eu falei para vocês, obrigado, Bela. Dá um abraço no papai aí, tá? Lembra que eu falei para vocês sobre a deficiência intelectual tem níveis, né? Então, a síndrome de Down é um dos níveis, é um dos tipos. Então, ela vai ser avaliada por níveis, tá bom? E esses níveis, eles vão ser desde o menos comprometido até o mais comprometido. Eu vou lembrar aqui vocês, tá? Eu vou botar os níveis aqui escritos e vou explicar de novo, para ficar mais fácil. Generalizado. Lembra disso? Limitado. Extenso. E tem o intermitente. Na verdade, eu fiz uma salada aí, né? Mas vamos lá. O generalizado é o mais comprometido de todos. Aquele que vai precisar dar muita ajuda. Já o intermitente é o que não precisa de nenhuma ajuda. Ele se desenvolve bem, só que vai ter algum tipo de leve comprometimento. No caso da síndrome de Down, isso fica muito agravante, principalmente pela diferença, eu vou escrever aqui, disparidade entre a idade biológica da idade mental. Então, lembra que eu comentei essa característica? É uma característica comum da deficiência intelectual. Há uma diferença entre a idade mental e a idade cronológica, a idade do RG. A maturação demora para acontecer. Todas as situações de uma criança comum tendem a ser de posteriormente. Quanto mais no nível mais agravante, mais diferença de idade ela tem entre a idade biológica e mental. Quer ver? No caso de alguns alunos que eu já tive acesso à família, foi andar depois, foi ter uma maior coordenação depois, foi, por exemplo, coisa simples do cotidiano, tirar a fralda. A criança costuma tirar a fralda um pouco antes dos 2 anos, ou um pouco depois. Tem casos que eu ouvi falar de 5, 6 anos, gente. Devido à demora, à diferença de maturação. Então vai acontecer essas situações. E eu entendo que a gente precisa, na educação física, compreender esse processo. A escola que for matricular essa criança, ela tem que ter essa organização. Eu sugiro que essa criança, se ela pudesse fazer uma grade em 2 classes, seria muito legal. Mas, professor, que loucura é essa, 2 classes? Como assim? Por exemplo, seria muito legal, dependendo do nível dela, ela estar numa classe do nível dela, vai. Digamos que ela tem 10 anos, mas o nível dela é de 6, 7, vai. Mas ela também precisa estar com o pessoal da idade dela, para ela se sociabilizar e fazer algumas atividades que possam ser inclusivas. De repente, muitas atividades ela não vai ter o cognitivo para compreender esse processo. Mas, como eu falei, vai variar de caso para caso. Então, essa escola, para ela ser um pouquinho mais inclusiva, ela podia fazer esse intercâmbio entre próprias turmas de diferentes anos naquela própria escola. Até, de repente ela evolui um pouco de nível e ela possa chegar na sua turma ou chegar próximo. Tem alguns níveis que você alcança, tem outros que a pessoa está estagnada mesmo. As questões mais importantes que eu preciso reforçar para vocês são questões que, além do cuidado, da atenção, do carinho, né, isso vai ser muito notável de vocês como educadores e é muito recompensador, porque eles são muito afetivos, não tem sacanagem, são puros. É a questão da compreensão anatômico-fisiológica desses indivíduos. E além de ter boa vontade, tolerância, repetir várias vezes o mesmo educativo, reforçar se ele realmente compreendeu o processo. Lembre-se que o processo tem que ser com a criação de vínculo, depois explicação oral, demonstração visual,
sinestésico, tocar, fazer junto e depois buscar a independência desse aluno. Todo esse processo é importantíssimo para vocês adquirirem. Mas, além disso, no caso deles, a gente precisa compreender alguns processos. Tá? Eu falei por alto na aula passada, vou dar uma especificada mais ainda. 100% dos indivíduos com síndrome de Down têm hipotonia. Então, a hipotonia, né, o indivíduo não tem tônus muscular e ele costuma ter mais flacidez muscular. E quando eu não tenho tônus muscular, quando eu, de repente, não tenho propriedades para reunir os aminoácidos e fortalecer e juntar fontes proteicas, eu preciso treinar mais para esses sarcômeros serem gerados, que são as unidades funcionais do músculo, consequentemente, trabalhar maiores tipos e quantidades de unidades motoras. Porque a gente sabe que a flacidez muscular, a obesidade, elas vão trazer sequelas terríveis, né? A diabetes, a hipertensão arterial, então não vai haver uma qualidade de vida. Então é muito crucial, acho que a Kátia está entrando aqui, é muito crucial que esse indivíduo ele tenha a prática da atividade física, né? Deixa eu só ver aqui. Kátia, bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Como vão? Bom dia! Prazer em conhecê-los. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Você tá boa, Kátia? Como que tá, Lorena? Como é que tá o meu Tudo querido João ótimo. Luco, Todo mundo em Gustavo? aula, todos os computadores ligados. Não sei como a internet aguenta. Olha, Mas Kátia, está tudo quero te ótimo. agradecer aí a oportunidade. Eu só estou passando algumas características para os nossos futuros educadores terem uma compreensão, uma adaptação. E aí já quero contar um pouco com a tua experiência de vida, né? Você e Gustavo formam uma família maravilhosa, Não, buscaram muito muita importante. informação, né? E Olha, aí acho vocês que fizeram uma ótima escolha nessa profissão. Porque, olha, eu mesma acordo todo dia 5h30 da manhã. Eu vou lá para a minha academia, faço o meu treino, eu chego aqui antes das 8 para poder dar conta de tudo. gostoso, né? Parabéns. É muito bom. Muito bom. Então, Kátia, eu vou só passar para eles essa sequência e aí eu já vou te consultar Tá, algumas fica à vontade. situações que você. Muito Tá obrigado. tranquilo. Tá tranquilo no tempo. Excelente. Muito obrigado pela sua companhia. Então, vamos lá, meus amigos, minhas amigas. Além dessa hipotonia, que é uma situação natural dos nossos indivíduos com síndrome de Down, é muito importante que vocês, como futuros educadores, compreendam também o processo da tendência cardíaca. Muitos, em algumas situações, vão ter algumas tendências a doenças coronarianas, algumas irregularidades do sistema cardiovascular. Então, além do atestado médico, que é lei, que é obrigatoriedade de você solicitar para todo tipo de indivíduo, não só pessoas com deficiência, no caso da síndrome de Down, vale a pena conversar com os pais ou responsáveis para esses pais poderem sempre estar investigando e consultando o cardiologista, porque ali é uma vida que a gente, né, como educador, tem que preservar, tem que buscar qualidade, e aí a gente tem que oferecer esse conhecimento para os pais que às vezes não têm sobre essa tendência, né? São vários livros, artigos que indicam essas circunstâncias. Então é muito bom. Se por acaso esse pai, essas mães não têm a condição de fazer naquele momento, né? De repente funciona através do SUS, Sistema Único de Saúde, às vezes demora. O que eu aconselho vocês? Trabalhem sempre a 20% da frequência dele, da intensidade, né? Então, digamos lá que tem corrida na quadra, tem umas brincadeiras de pega-pega, pode brincar com ele e tal, mas aos poucos tira ele um pouquinho, vamos beber uma água, respira, conversa com ele, vem me ajudar aqui com os próximos materiais. Tem todo um jeito de você reduzir a intensidade sem ele perceber que está sendo excluído, porque não é ideal. O ideal é que ele faça todas as atividades com todos os amiguinhos.
por isso o cuidado essencial, né, nessa questão anatômico-fisiológica. O pai trazendo esse atestado, dando tudo certo, ele vai fazer atividade como outra qualquer. Porque algumas características que a gente consegue perceber, os olhinhos, algumas expressões, as extremidades menores, às vezes o pé mais plano, ou às vezes tem uma linha assim, a mesa na mão, nenhuma dessas características físicas impede a gente de fazer aula com demanda normal. Não tem nenhuma adaptação. As adaptações que vocês têm que ter noção, como professor de educação física, são essas que eu estou citando aqui. A hipotonia, a tendência cardíaca, e alguns, se eu não me engano, segundo a Organização Mundial de Saúde, 60% vão ter um espaçamento na articulação atlânto-axial. Em uma das vértebras ali da cervical, o atlas e o áxis se reúnem e causam um certo espaçamento maior nesses indivíduos. Aí, a queda e os movimentos bruscos com a coluna, qualquer um tem que tomar cuidado com qualquer outro. Mas no caso deles, um pouco a mais de zelo. Então, utilizar sempre colchonetes, solo apropriado, evitar movimentos muito bruscos, tá bom? A minha metodologia, o que eu faço? Sempre no começo do trabalho, eu dou muita atividade para a cadeia superior. Então, movimentos que passam mais dos 90 graus de elevação de braço vão trabalhar o deltoide, o trapézio também, que vão proteger a articulação da cervical. Muitos movimentos que eu possa fazer exercícios com os extensores de pescoço, esternocleidomastoide, essa região eu preciso fortalecer. E às vezes eu vou fortalecendo brincando com animais. Por exemplo, posição do leão. Você está com o peso inteiro do corpo voltado também para essa postura. Às vezes você pede para o leão ir mais para frente, para o leão mexer a cabeça para um lado para o outro, ou imitar uma tartaruga. Então você está trabalhando essa região aqui. Às vezes você pode até brincar de colocar algum pezinho aqui, não peso de musculação, mas alguma coisa mais pesada para eles brincarem, se eles conseguem levantar com o ombro. O lúdico, porque lembra, muitos vão ter uma disparidade entre a idade mental e a idade cronológica. Então, às vezes, a didática tem que ser um pouco mais, às vezes, infantilizada. Sempre de uma forma dinâmica, sempre. A aula tem que ser motivante. Não dá para ter um profissional de educação física cansado. É o contrário, o profissional de educação física, ele representa saúde, educação e saúde. Então, você tem que estar lá todo o tempo, você é referência de saúde e educação. Sempre, pessoal, coloquem sempre plano A, B, C, D na cartola. Desmotivou esse, já passa para outro e vamos embora. Uma outra característica que de repente dá para perceber mais é a frouxidão ligamentar. Os tendões das articulações vão ser sempre mais elásticos. Então, esses tendões mais elásticos, de alguma certa forma, podem até favorecer a prática do exercício físico. Eles vão ter uma amplitude maior. O que eu não posso fazer, meus queridos e queridas, é forçar demasiadamente o alongamento. Porque, como ele tem uma frouxidão ligamentar, dependendo da temperatura, ele não vai sentir nenhum edema. Mas depois que a temperatura baixa, ele vai sentir puxar, ou até um estiramento, porque o tendão é tão elástico que nem sentiu ter estirado. Então, tem que tomar cuidado. O alongamento que eu utilizo para esses meus queridos amigos e amigas são alongamentos passivos, sem forçar muito, porque já há uma tendência biológica de ter uma boa flexibilidade. E o próprio movimento, por exemplo, João Luca, esse príncipe que a Kátia vai falar um pouquinho, daqui a pouco ele deve dar uma fugida da aula para dar um beijinho para vocês, ele está fazendo capoeira com a gente. Você percebe a evolução dele tranquila da flexibilidade. Né? Ele começou com uma certa flexibilidade. Hoje, sábado, fazendo a aula na sala lá, eu vi o pé passando por cima do sofá. Né? Ele está ligeiro, do braço do sofá ali. Está muito legal. Né? E aos poucos ele vai sem forçar. O próprio gesto motor, e aí alguns desafios que eu vou colocando, agora vamos passar o pé por cima do assento da cadeira, onde a gente põe o bumbum. Aí foi melhorando. Agora passa por cima da cadeira inteira. E aos poucos eles vão adquirindo, ou passa por cima de um boneco. Então a gente vai fazendo essas brincadeiras e aos poucos eles vão adquirindo. Então não há uma necessidade de alongamento ativo ou proceptivo. Essas características é muito importante vocês conhecerem. Eu tenho certeza que com uma boa vontade
sempre tendo um pouco de tolerância, de paciência, repetições, carinho, afetividade. E mais esse embasamento, ninguém segura a gente, porque educação física é uma atividade que vai compreender todos esses aspectos, não só do movimento, mas da relação interpessoal, que vai buscar não só a qualidade de vida, mas uma formação de caráter, né? Uma formação de cidadão. E, ao mesmo tempo, dá para esses indivíduos, muitas vezes, que ficavam à margem da sociedade, não só as pessoas com individual, mas todo tipo de deficiência, que a gente já falou desde o começo do semestre sobre isso, tá certo? Então, vamos aproveitar o máximo possível da minha querida amiga Kátia, uma família tão querida que eu gosto. Ela e Gustavo regem essa família fantástica. A Lorena é uma princesa. E o João, então, é um príncipe que depois vocês vão conhecer, né? Eu mostrei para vocês fotos do João numa das aulas, né? Já é fã-clube, viu, Kátia? Já é fã-clube do João. Mas depois eu queria que você, então, por favor, contasse. Essa é uma turma um pouquinho menor, do curso da manhã de Educação Física. Alguns alunos, infelizmente, não puderam estar conosco hoje, mas essa aula está sendo gravada para disponibilizar Legal. como recurso para eles estudarem. Eu também te disponibilizo depois. Mas Legal. eu queria te agradecer porque você entende a importância desse papo para eles, como que o esporte, a iniciação esportiva e a educação física é fundamental para todos esses benefícios que a gente comentou. Muito obrigado e fica à vontade aí em contar um pouco a sua história. Obrigada, Márcio. Obrigada pela oportunidade também. Então, eu sou a Kátia, né? Sou mãe de 2 filhos, a Lorena, que tem 13 anos, que não tem deficiência, e o João Luca, de 10, que tem síndrome de Down. Então, como vocês viram o mestre Márcio falando, né? Quer dizer, a síndrome de Down traz muitas comorbidades. E o João não fugiu à regra. Ele nasceu com uma hipotonia bem considerável e também com uma cardiopatia congênita. Então, quer dizer, esses fatores acabam atrasando, né, o desenvolvimento motor. Então, ele só veio a andar com mais de 3 anos. E assim, ele era muito flácido e muito molinho. Bom, aí, nessa época, mais ou menos com 4, 5 anos, eu coloquei ele na escola. E eu fiquei super feliz, porque eu achei que ele ia interagir com as outras crianças, ia poder praticar um esporte lá na escola. E naquela escola, infelizmente, a única coisa que tinha era a escolinha de futebol. Mas que foi uma experiência muito frustrante para ele e muito decepcionante para mim. Primeiro porque é um esporte coletivo, né? Os outros amiguinhos não tiveram tanta empatia, pela dificuldade até do João de entender as regras, né? O professor não tinha uma mente inclusiva, não adaptava, né? Que facilitasse, né, o futebol para ele, e isso acarretou um problema muito grave, acarretou uma baixa estima. Então, o João, naquela época que ele entrou na escola, ele se tornou uma criança muito tímida, porque ele percebeu que ele era diferente naquela ocasião. Foi quando começou a conversar sobre deficiência, essas coisas. E essa baixa estima levou muito tempo para melhorar. A sorte foi que um dia, né, num evento, que foi o Dia Internacional da Síndrome de Down, eu conheci o mestre Márcio numa passeata lá na praia. E aí, por causa da música, da musicalidade, dos instrumentos musicais, chamou a atenção do João. E nós fomos lá brincar um pouco com a capoeira. Até tinha outros amiguinhos dele, e conheci o mestre Márcio. E, coincidentemente, nessa ocasião, eu troquei o João de escola. E ele foi para uma escola que tinha o projeto Capoeira Escola, Capoeira para Todos. E é assim que o João abraçou a capoeira. E o que aconteceu? A primeira coisa foi que ele começou a ganhar um pouco mais de confiança. Porque como é um esporte mais livre, não tinha tanta regra, ele começou, né, com os primeiros chutes, começou a ter mais confiança, foi aprendendo os movimentos, e no começo também muito ligado à música, né? E a musculatura foi melhorando, a marcha ficou boa, porque ele não tinha uma marcha boa. Ele começou a correr, ele começou a pular, ele começou a trepar nas coisas, coisa que ele não fazia antes. Então, quer dizer, outra coisa também que eu achei muito importante na capoeira, e é um conselho que eu dou para vocês, quando vocês se formarem,
Façam muitos eventos, torneios, competições, porque ele foi ganhando confiança nisso. O momento que você ganha uma medalhinha, que seja só pela participação, significa muito para uma criança com deficiência, principalmente com timidez, com baixa estima. Ele tem todas ali no lugar de destaque no quarto dele. Ele conta os troféus, as medalhinhas. Então, quando vocês trabalharem com isso, façam eventos, façam torneios. E também porque ele vai interagir com várias pessoas de outras escolas, pessoas desconhecidas. Isso foi ótimo na capoeira. Que mais? Outra coisa também que eu acho muito legal, não sei se vocês sabem, mas no Brasil, 1/4 da população tem algum tipo de deficiência. E é um filão que tem poucos profissionais especializados, né, Márcia? Quer dizer, a gente precisa muito que vocês aprendam sobre inclusão, adaptar movimento, entendeu? A capoeira, já por si só, já faz isso, mas tem outros esportes também que a gente precisa, né, dessa adaptação, dessa inclusão. E que mais que eu posso passar para vocês? Quando a gente lida, né, com uma criança, com um jovem com deficiência, a gente pensa que a gente vai cuidar, que a gente vai tirar a dor, vai diminuir a dificuldade. Mas, na verdade, o remédio é para a gente. A gente se torna uma pessoa mais humana, uma pessoa mais empática, né? Então, eu acho que vocês deviam, sim, abraçar essa causa e seguir junto com o Márcio aí nessa trajetória. Deixa eu apresentar uma fotinho aqui. Desse meu querido... Eu vou lá agora João. chamar o João. Chama. Vê se vocês conseguem ver aí, pessoal. Estão vendo as fotos? Então, não? Esse foi num torneio, que ele mudou de Acho que foi batizado. Ele mudou de cordão para azul e cinza. Acho que foi o penúltimo. A carinha dele. Não, essa questão da autoestima é muito importante para uma pessoa com deficiência. Deixa eu lá chamar o João. Chama assim. Pessoal, é muito gostoso ter essa recompensa, né? Você vê... É muito gratificante. Espera aí, deixa eu ver mais uma foto aqui. Ei, mãe. João, olha quem está aqui. Meu farinha. Olha quem está aqui, o mestre Márcio. E aí, João, meu amigão? Tudo bem? E aí, João? Gostou de treinar sábado com o mestre Márcio? Sim. Você aprendeu, né, a fazer pelo computador, né, pelo celular. Você treinou muito bem, hein, João? Você treinou muito bem, João, sábado. Você fez os movimentos certinhos, o tio ficou tão feliz. Então, isso também é muito legal, ter a condição de fazer remotamente, né, online. Porque que outro esporte você pode fazer isso, né? Então, quer dizer, proporcionar isso aqui em casa nessa quarentena foi ótimo. Sabe sério. Hein, João? Sim. Quer falar alguma coisa? Você gosta da capoeira? Não sabe sério. Fala. Hein? Fala oi, tem um monte de gente aqui te vendo. E o birimbau, tá guardado o seu birimbau? Tá. Tá no guarda-roupa. Ah, então tá bom. Se não quebra, né? Tem que guardar direitinho, isso mesmo. Tá no guarda-roupa, fica esse violão, ou se bate futebol. João, qual que é o movimento que você mais gosta da capoeira? Um ponteiro. O ponteiro? Legal. Você chuta alto, né, João? Chuta alto você. Essa é adolescente. É isso aí. Então, não vamos atrapalhar ele na aula, não. João, obrigado, lindão. Beijo, amor. Obrigado, príncipe. Tchau, príncipe. Obrigado, cara. Obrigada a você. Se quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Sim, vamos fazer sim. Minha galera, se vocês tiverem alguma pergunta, podem passar aqui pelo chat, ou pode abrir o áudio, fiquem à vontade, tá? Mas, Cátia, eu queria falar para você assim, essa dificuldade que você teve na escola, uma outra escola, a gente não precisa citar o nome, né, para preservar, mas você acha que, pelo teu conhecimento, você conhece outras famílias, isso é uma coisa que é bem rotineira
infelizmente ainda acontece nos dias de hoje? Acontece. Infelizmente, tem profissionais que não estão preparados, não têm capacitação e também não têm vontade, né, Márcio? Porque hoje em dia depende do profissional. Porque tem muita gente que espera da família. Ah, mas ele não consegue, mas ele não tem condições, ele não interage, não é isso. Hoje o profissional que tem que buscar estratégias para conseguir, sim, chamar a atenção e estimular a criança. Hoje o conceito é diferente. Kátia, você disse que ele começou a perceber que ele era diferente. Você explicou para ele? Teve uma conversa com ele? Expliquei. Eu fiz um cartaz na época e coloquei várias pessoas com deficiência. Com deficiência auditiva, com deficiência física, ou mesmo uma pessoa negra, né? Para ele ver que todos nós somos diferentes, que ser diferente é normal. Ele tem uma característica diferente, mas essa característica não faz ele uma pessoa. Ele é uma pessoa, né? Porque a característica não está na frente da pessoa. Ele entendeu, né? Do jeitinho dele. Ele entendeu? Entendeu. Legal. E ele gosta de outros esportes ou só especificamente a capoeira? Ele gosta de natação também. É esporte mais individual, né? Nadar também ele gosta. Ele faz natação. Sim. E atividades para fazer em casa? Ele te responde bem? Ele faz? Ajuda? Sim. Ele é uma criança muito estimulada, né? Ele começou na APAE com 20 dias. E aí lá ele fazia fisioterapia, terapia ocupacional e fono. E ele ficou lá até os 5 anos. Então ele está muito acostumado a fazer atividade, né? Pode falar. Desculpa. O professor Márcio disse que existe uma disparidade entre a idade mental e a biológica. Então, por ele já ter percebido, quando você colocou ele na escolinha, né, a diferença, então a idade dele corresponde, né, com a biológica, a mental dele. Ele não é tão maduro, né? Com 10 anos, ele ainda tem brincadeiras bem infantis. A gente tenta dar bastante autonomia, independência para ele, mas ele ainda gosta de brincar com bicho de pelúcia, coisas ainda um pouco infantilizadas. Então, quer dizer, não é tão assim, tanta sincronia a idade intelectual com a física, né? E a gente tem que deixar, né? Fazer coisas da idade dele e também o que ele quer, né? Por exemplo, quando eu vejo que ele está muito aficionado num brinquedo, eu simplesmente guardo o brinquedo e proporciono outro, entendeu? Mais, assim, compatível com a idade dele. E na escola ele vai muito bem. Na escola ele está acompanhando, ele vai numa escola regular, junto com as outras crianças típicas, e ele vai bem. Legal, graças a Deus também. Ele tem uma mãe, assim, ótima, né, que ajuda ele, porque tem muita gente que realmente, deixa, não é só né? a família, é um tripé. É a família, a escola e os terapeutas. A gente tem que trabalhar junto. Se só um lado, é como um tripé mesmo, cai, entendeu? Então, nós três temos que trabalhar juntos. Disse tudo. Pessoal, vou fazer uma intervenção, deixa eu babar o ovo aí, porque essa foto aí tá os amores da Kátia e o meu amor, que é meu filho também. O Bruninho. Meu filho hoje o meu filho hoje ele já dá aula também. E aí ele que deu aula pro João no ano passado, né? Aí foi ele responsável por dar o cordão pro João. E esse é o Gustavo, o pai do João. Ai, que show. Pena que ele está trabalhando, não pôde participar. Mas não vai faltar Então, o meu marido também, ele é ótimo, porque, por exemplo, às vezes ele sai do trabalho mais cedo, corre aqui em casa, pega o João, leva no Santa, que ele é bastante ocupado, mas tem coisas que a gente tem que priorizar, né? Então, realmente depende da gente. Porque é muito mais fácil deixar em casa, né? Pensa bem. Deixa ali, vendo TV, quietinho, dá menos trabalho pra gente, né? Mas isso não vai levar a nada. Verdade. Maravilha. Meus queridos amigos e amigas, mais alguma pergunta para a Kátia, alguma curiosidade? Eu tenho, Márcia. Se apresenta, meu querido. Foi a Isa que falou com você antes, tá, Kátia? Tá. Prazer, Isa. Prazer, Kátia. Obrigada por responder. Isaac, depois se apresenta, tá, meu querido? Tá bom. Se ela voltar, você se apresenta. Isso. Muito bom. Eu fui fechar a porta que estava barulho. Oi, eu sou o Medak. Eu queria saber como é que ele tá reagindo à quarentena, né? Que eu acho que ele deve ser bem ativo, né?
Como é que ele tá reagindo É, à quarentena? Teve ganhos e teve perdas. Teve ganho pedagógico. Ele deu um salto absurdo, porque eu também não trabalhei, né, no começo da quarentena, todo mundo ficou em casa, e as aulas online continuaram. Então, eu tive acesso a saber todo o conteúdo dado em aula. Então, eu ficava com ele de manhã assistindo tudo, e à tarde eu fazia todo um reforço. Então, ele deu um salto enorme no aprendizado. Porém, né, a parte do comportamento, a parte social teve grande perda. Ele parou de conversar, né? E é muito importante para ele se comunicar. Não, conversava com a gente, né? Mas a escola, os eventos, é isso que fazem ele se desenvolver, né? Estar com as pessoas. Então, quer dizer, Sim. teve ganhos e teve perdas. A comunicação dele, né? Foi a parte ruim. Porque tudo é um treino, né? Então, quando você não treina a comunicação, fica mais difícil. Até mesmo agora na quarentena, eu voltei para a fono, porque ele estava com bastante dificuldades. Inclusive, ele adquiriu uma gagueira, que chama disfluência, né? Que ele não tinha antes. Então, são coisas que a gente são desafios, né? Cada dia é um dia por vez. É porque são coisas que tem que estar estimulando ali, né, dia a dia, para ter um Tem. desenvolvimento melhor. E ficar em casa só conosco prejudicou nesse ponto. Mas a parte pedagógica foi excelente. Ele está lendo, escrevendo, fazendo conta. E assim, na capoeira, quanto tempo ele assim levou para ficar confortável mesmo? E você vê um Olha, ele desenvolvimento começou a assim. capoeira com uns 7 anos. Já faz uns 3 anos que ele faz. E como eu te falei, né, no início ele ficou numa turma menor, né, de idade. Então, se ele tinha uns 7 anos, era uma turminha de 5 anos. E foi assim, uma apresentação, né, para capoeira. Mas no ano seguinte, que ele já foi para uma turma da idade dele, nossa, ele deslanchou. E porque o grande fator era a timidez, né? Então ele ficava ali quietinho e também ele queria chamar atenção, não obedecia às regras. Ele teve um problema de comportamento no começo. Mas quando ele percebeu que ele conseguia, ele foi ganhando autonomia, confiança, nossa, você precisa ver ele no online, ele faz direitinho. Ele consegue enxergar que ele já tem um pouco de dificuldade visual, né? Ainda mais num tablet, num celular, e ele consegue ver os movimentos do Márcio, ou de quem está dando a capoeira, e vai seguindo, do jeitinho dele, mas vai. Ele termina suado. E é importante ressaltar que no começo ele estava fazendo só com o Gustavo, agora ele já está independente, ele já faz aula Sábado só. ele fez sozinho. E ele, quando não enxerga, ele vem pertinho, ele olha, volta. Nossa, ele está ganhando muita autonomia. Isso é muito importante para ele. Então, ele tá super confortável, né? Que bom. Por Ele exemplo, se agora, encontrou nesse ele está esporte. sozinho lá na aula, né? Ele está lá com a professora. Não sei o que está acontecendo, mas ele está lá. Pelo menos ele não levantou, ele está sentado, ele está vendo o computador. Já é um avanço. Ele está muito bem. Que bom. Estou muito feliz com ele. É um trabalho de foi... formiguinha que está dando certo. E é um orgulho para você, a cada conquista dele, né? Nossa, a gente vibra muito mais. Porque, como eu tenho uma outra filha sem deficiência, né? Quantas coisas que ela fez que eu nem percebi. E agora você percebe, né? Nossa, amarrar um tênis para mim é a maior vitória, entendeu? O professor Márcio também deve ser um orgulho muito grande ver o desenvolvimento do aluno. Então, coisas que eu não valorizava. E eu vou intervir um pouquinho, gente. A Lorena, ela é muito legal porque ela tem uma grande independência nela. Ela cresceu muito. Exatamente. É. Ela sabe que teve alguns momentos que o João precisou ser prioridade, né? Sim, Isso sim. para criança, às vezes, há uma dificuldade de compreender esse processo. Né? Inclusive, quando ela era bem novinha, com 3, 4 anos, eu tive que tirar ela da escola, porque ela trazia as gripes, várias doenças para minha casa, e o João tinha baixíssima imunidade. Então, o pediatra falou, é ela que está trazendo. Você tira ela da escola e deixa 2 anos sem estudar, até que ele esteja melhor, até ele fazer a cirurgia e tudo mais.
Então, quer dizer, ela ficou em casa, sempre a escola. É verdade. Olha a responsabilidade e a maturidade que ela teve, né? Sim, é Fora complicado aquela coisa, porque vai lavar a mão, não põe a mão nele. também o que fazer, né? Porque você tem ele e tem ela. E para não ficar desigual, ela não perceber Isso diferença, aí. se sentir Não, ela excluída. sabe a diferença. Ela sabe que Aham, eu me dedico muito mais a ele. Mas ela aceita, sim. né? Ela, fazer o quê? Você conversa É com uma ela, família, trata não os é? dois igual. Então, ela tem Ela esse. sempre contribui bem. Sempre contribui. Ela sabe que é família, tem a Ai, que participação dela legal. também. Uhum. Isso é muito bom, né? Para também ela não se sentir excluída, porque realmente ele vai precisar de muita atenção, né? Sim. Inclusive, até depois, né? Porque que nem eu já tenho 51 anos, meu marido também. Ele tem só 10, né? Então, quer dizer, tem grandes chances ainda dele, se ele não for morar sozinho, ter autonomia, dela ter que cuidar dele no final, né? É verdade. Isso a gente já vai colocando na cabecinha dela também. Para cuidar do irmãozinho. É um projeto família. Isso não é uma coisa. A gente precisa de ajuda sempre. É verdade. Muito bom, muito bom. Gente, eu queria, né, agradecer aí a Kátia pela essa disponibilidade. Com certeza, acho que abrilhantou ainda mais nossa aula. Acho que uma aula que a gente tem, né, uma pessoa que tem tanta clarividência quanto ela, tanto amor pela vida, né, de compreender todo esse processo, passou por várias situações, né, e não foi fácil. Felizmente, a sociedade muitas vezes é muito ingrata e não Sim, compreende esse processo de inclusão. E eu acho que serviu para despertar em vocês o quão vocês vão ser importantes para a sociedade, como agentes multiplicadores desse processo inclusivo por meio da educação física. Então, Kátia, em nome da Faculdade de Educação Física de Santos, quero te agradecer. eu Carinho, que atenção agradeço. aí. E, poxa, acho que Espero foi ter muito dado. contribuído um Pessoal, pouquinho. Pessoal, alguém quer falar Bastante, mais Kátia. alguma Muito coisa? obrigada. Agradecer. Obrigada a vocês pela oportunidade. Muito obrigado, Kátia. Tirou umas dúvidas De muito nada. importantes. Um beijo para vocês. Boa aula. Tchau, querida. Obrigado. Beijão, Fica com Deus. obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Minha gente, e aí, curtiram? Bastante, Sim, viu? demais. Amei. Show, professor. E ver o João também, muito legal. Que legal, né? Muito bom. Então, vai faltar oportunidade para a gente tentar, passando essa pandemia, fazer algo juntos, quem sabe até levá-los, né? Vamos ver. Esse ano, eu não sei como é que vai ficar a situação, né? A gente sabe também que, pelo João não ter tanta boa imunidade, ele pode ser um grupo de risco. Mas no ano que vem, eu devo dar aula para vocês de lutas. Como nas lutas eu falo da capoeira, aí eu consigo levar essa galera, tudo que são alunos meus que fazem capoeira, mas tem deficiência, aí eu consigo fazer uma interdisciplinaridade. Então, vocês não vão ter nenhuma perda aí em relação à parte prática. Eu vou chamar vocês para fazer a atividade junto com eles, dentro da faculdade, se prepararem para a inclusão fora, entenderam? Mas é isso. Meus queridos, espero que tenham gostado. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, pela atenção. Então, vocês depois escrevam o que vocês acharam dessa aula, né, para a mãe do João. Vamos tirar aquela nossa fotinho agora, por favor. Opa, pera aí pra você arrumar o cabelo aqui. Vamos se produzir. Nem sei se minha câmera vai pegar aqui. Tá. Vou tentar aqui também. Tô branqueado. Ó, consegui. A minha foi? Ou porque eu tô vendo? Foi. Onde que eu Pera aí que eu vejo? vou ligar a minha, calma aí. Tô vendo o Gustavão aí. Tô vendo o Isaac. Gabriel, legal. E a Bela. Tá com cara de sono, Mesaque? Eu tô. Achei que era às 10, mano. Acordou no pulo. A Isa até tinha me ligado. Acordei 9h10, eu acho. Foi. Vocês não vão Eu liguei pra acreditar. todo mundo. Meu notebook ficou em modo de espera, mas eu tô tirando foto pelo celular. Alguém tá no notebook? Não. Não. Eu tô pelo Já notebook. print. Então tira aí, tira uma foto aí da gente.
Pega o celular e tira uma foto. Conseguiu? Pronto. Não, Valeu, não gente. Boa semana para vocês, tá, galera? Um Amém. grande abraço. Tchau, tchau, prof. Tchau, tchau. Falou. Uhum.